em Apocalipse, capítulo de número 3. E você que nos assiste aí pelas redes sociais, no YouTube, Instagram ou Facebook, você pode, por gentileza, já deixar o seu like aí, nos ajude, tá bom? Nos ajude. Você pode estar aí apertando o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo for postado. Tá bom? Compartilhe também, por favor. E você que quer nos conhecer, nós estamos na Avenida Hageb Shopping, 7.617, no Jardim Malibu. Então venha nos fazer uma visita, tá? Com certeza vai estar os horários ali, você pode nos acompanhar, ok? Então, Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo de número 7, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Só até aí. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder ser o porta-voz da tua palavra, Senhor, que essa palavra possa alcançar todos os corações, meu Pai, os que aqui estão, meu Pai, na igreja, no templo, e os que estão nos assistindo também. Que essa palavra, Senhor, possa transformar a vida das pessoas, levar as pessoas à conscientização, meu Pai querido, que Jesus é a porta, meu Deus. Então fala conosco, Deus, me usa, me dê sabedoria, coloque as palavras certas em minha boca, para que todos, meu Pai, que ao ouvirem possa sair transformado. É o que eu te peço e já agradeço, no nome de Jesus. Amém? Quando você vai sentando, você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem, creio que já deve ter aparecido ali. Só há uma porta por qual você vai entrar. Só há uma porta por qual você vai entrar. Porque muitas portas têm sido oferecidas. Jesus aqui, ele não está dizendo sobre a porta de emprego ou sobre conquistar alguma coisa. Não. Mas ele está dizendo que ele, Jesus, é a porta de acesso ao reino, do qual ele também é o pastor. Ele é a porta do reino, para conduzir, pela qual as ovelhas vão entrar. E também é o pastor que conduz as ovelhas ao aprisco. Vamos ver isso? Hebreus, né? Está lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 23. Vamos ver se vai aparecer ali no telão. Hebreus. Olha lá. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. A promessa quem fez foi Jesus, para nos conduzir à vida eterna. Ele fez a promessa de nos alimentar. A Bíblia diz que Ele é o santo e verdadeiro. Ele é a única porta. Ele é o único pastor que vai levar a igreja a pastos verdejantes.
E queridos, olha só, nós sabemos que, lamentavelmente, há muitos pastores tentando conduzir as ovelhas ao aprisco por outra porta. Por outra porta. Mas ele diz que ele é quem tem a chave. Aleluia. Só ele quem tem a chave. Não adianta, amados, eu procurar entrar por uma outra porta, da qual o Jesus, o nosso Senhor, não tem a chave. Ele tem a chave da porta que ele mesmo abre, e ninguém pode fechar. Glória a Deus. Então, e a gente vê por aí, amados, pastores se dizendo ser a porta, porque leva a igreja, o povo, a confiar nele e não em Cristo Jesus. E isso é lamentável. Lá em João diz que aquele que faz isso é ladrão, é salteador, como está escrito em João capítulo 10. João capítulo de número 10 e o verso de número 1 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Só Jesus, não tem outro caminho, não tem mais ninguém, nem um pastor, nem um sacerdote, que possa conduzir as ovelhas para o aprisco, se não for por Cristo Jesus. Como nós lemos aqui em Apocalipse, é Ele quem tem a chave. E se não for por Ele, a porta não abre. É Ele, amado, que tem o poder e a autoridade. Não há como conduzir as ovelhas por outra porta qualquer. Não há. E não adianta dizer que a porta é a porta de emprego ou porta que leva a qualquer outra situação. Não. A promessa do Senhor é que você entre no aprisco que vai te levar à vida eterna, a reinar com Cristo Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho. E lamentavelmente o que nós vemos é isso. Muitos alegando ser por Ele que a pessoa vai alcançar alguma coisa. Jesus já havia passado por isso antes, né? Jesus já havia passado por isso antes, e Jesus já havia decretado ou detectado, essa é a melhor palavra, que muitos que vieram antes tentaram conduzir as ovelhas, né, de uma forma estranha. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 21, a Bíblia diz que Jesus mesmo explica o significado de salteador quando entrou no templo, e ele viu a casa do Pai, o templo sendo utilizado como comércio. Então, Mateus 21, olha o que diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam bombas. 13. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covis de salteadores. O que é isso?
salteadores, é aqueles que se põem no caminho para roubar. Para roubar. E muitos atravessadores, se dizendo ser ele a porta, têm feito isso com o propósito de levar a igreja a investir financeiramente, ao invés de buscar a salvação. E Jesus viu isso lá no templo. Quando ele chega no templo, ele vê lá muitos se aproveitando da fé dos fiéis. E começam então a fazer comércio na casa dele. E é fato, amado, que isso ocorre nos dias de hoje. Esses são os mesmos que enganam o povo ainda hoje. Dizendo: dá isso, dá tanto, que você vai ter uma porta aberta, quando na verdade a porta é Cristo, para te conduzir ao aprisco, ao reino de Deus, a vida eterna, né? Isso é fato nos dias de hoje. Você vê como a multidão é enganada, né? Multidões vão cuja intenção não é o reino de Deus, não é a vida eterna, não é a salvação, mas é uma porta de emprego, é uma porta do sucesso, é uma porta que os próprios sacerdotes acabam induzindo as pessoas a buscarem. E é lamentável isso, né? É muito lamentável. E as pessoas então são induzidas a depositarem a fé em objeto, porque eles vendem de tudo: óleo santo, pedrinhas, sal, filactérios, né, que os judeus usavam para pôr no umbral da porta, né, uma passagem da Bíblia, ou no bracelete de couro, né, onde tinha o pergaminho ali enrolado, e faziam questão de ser algo visível, né, para mostrar uma santidade que às vezes ele não tinha. Como as tiras, né, que é o tifitz, se eu não me engano, é o nome, né, daquelas tiras que os judeus usam nos seus trajes, para serem tocadas, para alegarem ter uma santidade além, né, como se eles fossem o pastor que conduzirá a ovelha. Não, nós somos apenas o porta-voz para levar a igreja ao verdadeiro pastor. Aleluia! Porque Jesus é o verdadeiro pastor. E muitos acabam confiando nesses sacerdotes, depositando a fé nesses filactérios, ou em patuás, né, como a gente costuma chamar aqui. Leve isso para casa, leve esse lenço, e tantas coisas, tantas inventivas hoje, né? Os pastores, os sacerdotes, os pastores acabam levando para dentro do templo, induzindo a igreja a depositar a fé nessas coisas. Lamentavelmente. E a fé, na verdade, deveria ser depositada no próprio Cristo. Aleluia. No próprio Cristo, não em coisas materiais, como se as coisas materiais pudessem curar, libertar ou fazer outra coisa qualquer. Veja Marcos, né, 13. Marcos 13. Vamos ver aí, Marcos 13, verso 6. Olha, muitos virão em meu nome, diz o Senhor, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Sou eu, né? E a gente está cansado, você deve estar cansado de ouvir isso, pelas redes sociais, pela televisão. Essas pessoas, amados, elas não têm temor.
A gente sabe que há muito sacerdote bom, muita igreja boa, mas lamentavelmente, algumas que estão espalhadas por aí, acabam conduzindo a igreja ao erro, depositar a fé nessas coisas, né? Mentem descaradamente, enganam, né? E por que as ovelhas são enganadas? Por falta de conhecimento, né? Por falta de realmente buscar na palavra a verdade. E olha só, Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, se não for por mim. Então, quando você ouvir alguém dizendo: vem, olha que eu vou fazer aqui neste lugar. Não, queridos, este lugar aqui que nós nos reunimos é para apontar somente um: Cristo Jesus. Ele é o bom pastor, foi Ele quem deu a vida pelas ovelhas. Está certo, amado? Não é um sacerdote qualquer. Então, preste atenção nisso. Outra coisa que eu observei aqui nessa passagem, na passagem de João, capítulo 10, o verso de 4 e 5, é o fato de João dizer que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem. As ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem. Então, quando as ovelhas, amados, elas acabam se dispersando, é porque o pastor não tem apresentado o pastor verdadeiro. Porque é a voz de Cristo que nós precisamos reconhecer. Quando nós estamos na igreja reunida, eu preciso entender se o sacerdote está realmente apresentando a Cristo por meio desta palavra, para que as ovelhas então possam seguir a voz do pastor. E ele não está falando deste pastor, ele está falando do pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa, amada, ela ouve a voz do bom pastor e a segue, é porque ela está ouvindo a verdade, ela está sendo apresentada para o verdadeiro pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, e as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha que não segue é porque não está sendo conduzida a ouvir a voz do verdadeiro pastor. Por isso as pessoas dizem: ah, eu estou desanimado. Como alguém pode desanimar ouvindo a voz do Senhor? Como alguém pode dizer que está desanimado, que está triste, amado, se o bom pastor está falando com ela? Então, qual é a voz que ela tem ouvido? A voz do coração? As falsas promessas por pastores que não estão pregando a verdade, que não estão pregando a respeito do verdadeiro pastor? Quando eu passo então a pregar de mim mesmo, que eu sou o que eu faço, que eu tenho poder, obviamente essa ovelha, ela vai se dispersar, porque só há um pastor pela qual eu posso ouvir a voz. Glória a Deus, aleluia. Então fique atento, queridos, fique atento. Quando o sacerdote estiver pregando, quando o sacerdote estiver falando a respeito desta palavra, procure ler, procure confirmar o que o pastor está falando. Não seja levado por todo vento de doutrina, que mais tende a dispersar as ovelhas do que levar para o aprisco, para o verdadeiro aprisco, do qual o Senhor
Ele mesmo é a porta. Vamos lá em João, né? João, conforme eu li aqui no capítulo de número 10, João 10, deixa eu acompanhar com vocês aqui. Ó, depois de fazerem sair todas as que lhe pertenciam, ele vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque reconhece a voz do pastor. Então, à medida que eu vou ouvindo a respeito da palavra que apresenta o bom pastor, não tem como eu pegar atalho, não tem como eu ser conduzida por outro caminho. Eu como ovelha. Não. Ao contrário. Eu vou seguindo o bom pastor. Eu vou obedecendo a sua palavra. Eu vou entendendo o que ele espera de mim e para onde ele quer me conduzir. Amém, queridos? Glória a Deus. Então isso me leva a pensar se a voz que as ovelhas estão ouvindo é a voz de Jesus através da palavra, ou de falsos pastores que atraem as ovelhas para si mesmo. Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, sou eu que curo, sou eu que liberto, quando na verdade somos apenas o meio pelo qual Deus usa para levar ao pastor de verdade, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o que cura, Ele é o que liberta, Ele é o que transforma. Aleluia. Então, amados, a gente vê muitas pessoas seguindo aí tantas religiões, tanto falsos mestres, falsos pastores, que falam mais, a respeito de dinheiro do que realmente a palavra do Senhor. Então, como as pessoas ouvirão a voz do pastor? Não vai ouvir, porque a palavra que o sacerdote está dando, às vezes não vem do pastor, do verdadeiro pastor, vem dele mesmo, voz de homem. E aí as ovelhas não permanecem, as ovelhas vêm atrás daquilo que lhe interessa, e se não receber, se revolta e se dispersa, se perde. Lamentavelmente é assim. Quantas ovelhas não estão por aí perdidas? Quantas ovelhas não estão aí dispersas? Porque o pastor feriu, o pastor humano, o pastor homem, feriu, machucou, desapontou, ofereceu algo o qual ele não tem poder. Porque imagine, queridos, se eu fosse pregar aqui e dizer: não, você vem para cá que a tua vida vai mudar. Eu garanto que a tua vida vai mudar. E quem sou eu para garantir alguma coisa? Quem é o homem para garantir alguma coisa? Só quem pode garantir é Deus. Aleluia. Só quem pode garantir é o verdadeiro pastor, que é Cristo. Aleluia. Só Ele, amado. Só Ele que cura. O que eu posso fazer, e o instrumento que eu sou nas mãos dele, é conduzir essas ovelhas a Ele. Aleluia. A Ele, que tudo pode. E isso também vai depender da fé da pessoa, da confiança no verdadeiro pastor. Ouvir a voz dele e seguir retamente até entrar no aprisco. Amém, queridos? Porque lá, nesse aprisco, ele as alimenta. Eles as alimentam em todos os sentidos. Aleluia. Aleluia. Então, é o que eu falei. Da mesma forma como havia falsos pastores antes da primeira vinda de Jesus,
O verso 8 desse mesmo texto diz que também, amado, na segunda vinda, muitos tentarão conduzir as ovelhas de forma errada. Olha o que diz o verso 8 do capítulo de número 10. Olha isso: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Amém, querido? A ovelha que é ovelha não dá ouvido. Ele não está falando aqui, amados, dos profetas, de maneira nenhuma. Ele não está falando isso. Ele está falando daqueles que vieram, amado, oferecendo caminhos tortuosos, apresentando um falso evangelho. E da mesma forma que houve na primeira vinda de Cristo, e nós também estamos aguardando a sua segunda vinda, hoje também, lamentavelmente, há falsos pastores, há falsos profetas, induzindo as ovelhas ao erro, a caírem, a se desviarem, por não conquistarem aquilo que elas foram induzidas a buscar. Então, antes da segunda vinda também está claro que há muitos falsos pastores. Lamentavelmente, nós vemos isso nos dias de hoje, que não pregam a palavra de fato e de verdade. Muitas das vezes usam todo o tempo, né? Ao invés de usar o tempo para pregar a palavra, usam o tempo para induzir a igreja ao erro, depositando a fé nesses filactérios ou nesses patuás, fazendo as pessoas levarem para casa objetos, alegando que aqueles objetos vão transformar a vida delas. Isso é mentira. Isso é mentira. E lamentavelmente muitos não querem nem ouvir mais a respeito do Evangelho. Por quê? Porque desacreditaram naquilo que o pastor, o falso pastor, pregou, né? Induzindo elas ao erro, e elas não conquistando, acabam se desviando. Então hoje, você que quer pregar a verdade, né? Você que quer realmente se firmar na verdade, você tem que trabalhar duro, né? Porque as ovelhas desacreditam. Não é assim, pastor? Infelizmente. Você pode ir nas igrejas aí que estão lutando pela verdade. Não há multidões. As multidões estão naqueles que lamentavelmente oferecem coisas antibíblicas, coisas falsas, que acabam não levando as pessoas a lugar nenhum, né? Elas podem conquistar o mundo todo, mas e a alma delas? Então, fique esperto, cuidado com a voz que você tem ouvido, cuidado com o que você tem levado para casa, cuidado com o que você tem se alimentado, cuidado. Às vezes, na ânsia de mudar de vida, as pessoas acabam se deixando levar pelo erro, né? Pelo erro. É o que aconteceu lá com Eliseu. Você lembra? Quando havia uma grande fome e alguém sai, né, para buscar alimento. Lembra disso? Eu já preguei isso aqui. Calocítica, se eu não me engano, ele foi recolher lá, ele encontrou um fruto e ele acabou recolhendo, levou para cozinhar, né? Levou para cozinhar, e quando eles estavam comendo, alguém grita: morte na panela, morte na panela. E é o que tem acontecido. Lamentavelmente, as pessoas têm se alimentado de venenos que têm levado à morte. E quantos estão aí mortos?
Quantos estão aí, amados, desanimados, porque não se ouve a verdade? E a pergunta que não quer calar é: será que a igreja hoje está compreendendo? Será que a igreja hoje, nos dias de hoje, estão realmente ouvindo a voz do verdadeiro pastor? Ou será que estão sendo induzidos também ao erro? Lamentavelmente, infelizmente, como diz aqui a palavra, muitos acham que por meio de homens alcançarão alguma coisa. Estão apenas repetindo o que já foi feito lá no passado. E, lamentavelmente, lá em Atos capítulo 3, verso 14, diz assim: vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida, Barrabás. As pessoas acabam seguindo ou querendo para si um mentiroso, um ladrão, um assaltante, um homicida, ao invés de Cristo Jesus. Olha lá, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Ou seja, a verdade ninguém quer ouvir, prefere ouvir o enganador, alguém que conduz para o erro, alguém que está apenas interessado na lã das ovelhas. Solte Barrabás, prendam Jesus, o verdadeiro pastor. A história se repete, queridos, porque se as pessoas estivessem interessadas na verdadeira palavra, que é morrer para si mesmo, essa igreja não caberia pessoas. Mas a multidão está sendo arrastada por falsos profetas, que só querem enriquecer à custa das ovelhas. E aí você fica naquela: quer pagar o preço? Continue pregando a verdade. Isso é pagar o preço. Ou você pode arrastar multidões e levar as pessoas ao lugar que não é o aprisco das ovelhas. Pastor? É bem por aí. Para terminar, João 10, ainda em João 10, 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão é o diabo? Pode ser o seu representante, que quer roubar as ovelhas, mata espiritualmente até a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Então você quer ter vida? Jesus é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ouça a voz de Jesus.
Vá para a palavra. Não seja induzido a depositar a tua fé, amado, em coisas que não te levam a lugar nenhum. Veja, ouça a verdadeira palavra. Siga a Cristo que está sendo apresentado pelas Escrituras, e não por homens, não por ladrões e salteadores, que se foi no caminho entre a igreja e Cristo, e no meio do caminho roubo, destrói as ovelhas. Vamos orar? Então curve a sua cabeça.